Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, os nossos coordenadores de escola dominical e os professores da EBD aqui da nossa AD Bangu, do nosso campo. Também aos nossos amigos, mesmo não sendo de nossa igreja, mas têm participado, mandando mensagens e assistindo conosco, a paz do Senhor. Nós estamos numa revista que durante o trimestre é um curso de missões, de evangelismo e de discipulado. Então, um tema muito apropriado para o momento da igreja. E se a igreja não quiser morrer, ela tem que trabalhar missões. A igreja, se esquecer o trabalho missionário, com certeza vai ser uma igreja morta, não vai cumprir o seu dever ordenado por Jesus, do ID, né? E com certeza vai ser uma igreja que não vai experimentar o renovo do Espírito Santo, a prosperidade de Deus, as bênçãos sobre o seu povo. Então, se uma igreja quer crescer espiritualmente, experimentar o renovo do Espírito de Deus, ter prosperidade no povo, tem que ser uma igreja voltada para missões. Não necessariamente que todo mundo tem que sair para o campo missionário e ir para outros países, mas de alguma forma, enviando missionários, a igreja participando através da cooperação financeira, porque não se faz missões sem finanças, e participando nas orações. Nós chegamos à lição de número 7, o tema Missões no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter o início dessa visão missionária que está no coração de Deus. É claro que esse termo não vai ser usado, até porque Abraão não foi intitulado de missionário, ou apóstolo, ou o evangelista, porque ainda não usava-se esse termo. Mas Deus começa missões no Antigo Testamento. E o texto de referência é no livro de Isaías, onde o Espírito de Deus faz um desafio ao profeta Isaías e ele sente a necessidade de ser esse instrumento, de levar o Evangelho, de anunciar Deus a Israel. Então Isaías se transforma nessa boca de Deus missionária, anunciando a palavra de Deus a Israel. É interessante observar que lá no Antigo Testamento, primeira convocação de Deus tirando alguém de sua terra e levando para outra terra, aonde implantaria no futuro a sua palavra, é Abraão. Deus tira ele do meio da sua parentela, de uma terra distante, que atualmente hoje seria a região ali próximo do Iraque, antiga Mesopotâmia, e traz ele para a terra da Palestina, e onde é atual Israel. E Abraão é considerado o nosso pai da fé, até pela palavra de Deus, e também é considerado pelos estudiosos de missiologia como o pai das missões lá no início, no Antigo Testamento. E aqui em Isaías, nós vamos ver uma convocação, principalmente no verso 8 do capítulo 6, em que vem a pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Você vê uma convocação de Deus chamando Isaías, e Isaías se predispondo a ser esse instrumento, a ser esse missionário de Deus. É importante nós observarmos, eu queria que você questionasse com o seu aluno, qual é o profeta que Deus vai exigir que realmente ele saia da sua terra para fazer missões. Levanta essa questão com o seu aluno. E alguns consideram que esse profeta, ainda que ele não querendo ir, o maior avivamento de conversão de almas que houve no Antigo Testamento vai ser exatamente através dele. Eu estou falando de Jonas.
Nós temos os profetas da Bíblia, como Jeremias foi convocado na sua início da juventude, Isaías tendo a revelação de Deus, e Isaías vai se transformar naquele profeta que mais vai anunciar a Jesus Cristo. Mas Jonas é o profeta, é a pessoa de Israel que Deus vai levar para outra nação. E uma nação inimiga, que era o povo de Nínive, para anunciar a salvação, o arrependimento. E ali nós vamos ter uma conversão de uma população de cerca de 120 mil pessoas. Todos vão se arrepender, todos ali se convertem pela palavra e Deus deixa de destruir. Então, o grande exemplo no Antigo Testamento de um trabalho missionário, de uma ida para outra região, aí eu falo de missões transculturais, né, foi com Jonas. E o resultado disso foi a conversão de uma nação. É claro que depois Nínive, 100 anos depois, vem ser destruída, através até de uma profecia de Naum, mas aí já é uma outra geração, já é um outro povo. Então eu queria que você levantasse, já que estamos falando de missões no Antigo Testamento, levante com o seu aluno qual foi o profeta que foi até uma outra nação levar esse evangelho, esse anúncio da palavra de Deus, os oráculos de Deus, e houve conversão. É claro que Deus levantou Israel e preparou Israel para que Israel levasse esse trabalho de missões a todas as nações. Nós temos, é claro, os profetas que profetizam para as nações. Isaías faz isso, Jeremias faz isso, profetizam para regiões. Mas não necessariamente que eles chegaram aí em todas essas regiões. Então, o Antigo Testamento já é marcado, porque o Antigo Testamento é o início de tudo. É a sombra do que vai ser realizado em concreto no Novo Testamento. Então, se nós não compreendermos o Antigo Testamento, esse trabalhar de Deus já levantando homens para anunciar a sua palavra aos povos, nós não vamos compreender missões no Novo Testamento. Porque missões no Novo Testamento é o complemento do que Deus tinha dado início. Porém, tudo aquilo que é iniciante nunca é igual o que vai ser concreto. Então, o trabalho de missões no Novo Testamento, nós ainda vamos chegar lá, é bem diferente. E é mais projetado, é mais organizado, né? Mas aqui no Antigo Testamento nós já temos os profetas como esses instrumentos de Deus para levar a palavra de Deus aos povos. E também é claro que Deus, de alguma forma, ele vai marcando o território. Ele tem a sua revelação geral e a sua revelação especial. A revelação geral de Deus, ela está estabelecida para que todas as nações, independente da tribo, povos e nações, aonde nasceram, de alguma forma vai ver essa revelação geral de Deus, do seu amor manifestado em quê? Na própria criação da natureza, na imagem do homem, né? Naquilo que é estabelecido. A revista não chega a discutir esse detalhe, mas naquilo que é estabelecido dentro da consciência do homem. Por exemplo, nações e povos que nunca leram os 10 mandamentos, mas sabem que é errado matar, que é errado roubar, né? Que é errado querer a coisa que pertence a outro, que é errado o adultério. Nações que nunca receberam os 10 mandamentos, tribos que nunca conheceram, mas sabem culturalmente. Por quê? Porque está dentro da consciência. Isso nós chamamos de revelação geral. E existe a revelação especial ou específica, que é o quê? São as revelações dos oráculos de Deus, os mandamentos de Deus, as escrituras. E o mais alto nível da revelação específica é a salvação em Jesus Cristo. Então, missões, Deus quer levar essa revelação especial aos povos, às nações. Então ele levanta os profetas. Ele prepara o povo de Israel para ser essa nação que testemunha ao mundo. Porém, muitos
dos líderes de Israel, através do seu pecado e através do seu orgulho religioso, fecharam isso e não se espalhou. E veio as pragas, veio o domínio babilônico sobre Israel, culpa dos seus pecados. Mas até hoje nós temos aí a Bíblia Sagrada. É resultado de quê? Que é espalhado por esse mundo, que é resultado do Espírito Santo agindo lá no Antigo Testamento através dos seus profetas e revelando a nós. Os salmos que são lidos por todos os cantos desse planeta, principalmente os de Davi, é o que isso? É a revelação de Deus usando esses homens, ainda que não chegaram a sair da sua terra como missionário, mas aquilo que Deus usou eles, levou como missões, espalhando por todo o mundo. Então, essa revista está discutindo esse fundamento de missões no Antigo Testamento. Peça ao seu aluno para também citar exemplos do que ele conhece da palavra de Deus sobre missões. Um exemplo que ele pode dar de missões. Por exemplo, pessoas do Antigo Testamento que conheceram o Evangelho, a revelação de Deus, mas que não eram israelitas, como Raabe. Um trabalho, uma história de missões fantástica no Antigo Testamento, que a revista não cita, é a escrava do comandante do exército sírio, Naamã. Ele invade Israel, leva cativo o povo e ali vai uma moça. E essa moça vai trabalhar de escrava na casa dele. Mas ela anuncia que em Israel tinha um profeta de Deus. Essa moça, eu já preguei muito sobre missões, utilizando a história dessa moça. Uma simples escrava, uma doméstica ali na sua casa, mas se transforma numa voz missionária. Então nós vamos ter muitos exemplos de voz missionária no Antigo Testamento. Levante com o seu aluno, como esse exemplo que eu dei agora, o que o seu aluno pode levantar de personagens do Antigo Testamento que se transformam em instrumento de missões. Deus abençoe você. Até a próxima lição.